Agradecemos a todos que têm estado conosco estudando a palavra de Deus a cada semana. O tema dessa semana é mais testemunhos sobre Jesus. Vamos fazer uma breve oração para que Deus seja. Nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti a oportunidade que o Senhor nos dá a estudar a Tua palavra. Esteja conosco nos momentos que se seguem. Imensas bênçãos e agradecemos a Ti por tudo em nome de Jesus. Amém. Jesus foram enviados profetas, foram enviadas pessoas, né, para dar testemunho de quem era Jesus. E a Bíblia relata isso, o próprio João relata vários momentos, né? Mas chega alguns momentos que Jesus mesmo fala e ele está cumprindo as profecias, cumprindo o que foi revelado aos profetas. Já vendo? Coisa que benção. Já a Bíblia foi revelada e Deus, né, faz questão de cumprir aquilo que ele revelou aos profetas, para mostrar que ele é a verdade. Jesus chega um momento que diz aqui em João 12:32, diz: "E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim." E aí a gente relembra uma passagem, né, no deserto, quando o povo estava murmurando contra Deus, Deus, né, permitiu que as serpentes atacassem o povo e as pessoas começaram a morrer. E aí Deus deu ordem para Moisés pegar fazer uma imagem de uma serpente, colocar, né, numa madeira, e quem olhasse para essa serpente, né, com fé seria curado. Então Jesus faz um paralelo com essa serpente aqui, né? Jesus diz que quando ele for levantado, ele vai atrair todos, né, a ele. E isso está ocorrendo. Então Jesus vem, meus irmãos, cumprir as profecias, cumprir o que foi revelado aos profetas. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia todo o tempo, para entender as coisas que estão acontecendo. Mateus 4:12-16 diz aqui que Jesus ouviu, né, que João estava preso. E ele voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi habitar em Cafarnaum. Interessante, né? Em meio às circunstâncias, os problemas da vida de Jesus, diz aqui que Jesus foi para Cafarnaum, uma cidade marítima, que era nos confins de Zebulon e Naftali. Só que estava escrito pelo profeta Isaías que Jesus realmente iria morar lá. O profeta, o Messias, iria morar lá. Diz aqui: a terra de Zebulon, a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. Jesus ia habitar lá um tempo. E diz aqui que o povo que estava assentado em trevas, ou seja, igual a nós, todos nós vivemos em trevas quando nós não temos Jesus em nossa vida, diz que viu uma grande luz. Jesus, a presença de Jesus já é a própria luz. E diz: aos que estavam assentados na região e na sombra da morte, a luz raiou. Então Jesus também raia em nossas vidas, quando nós aceitamos. Aqui diz em Mateus 26, de 50 a 54, Jesus, porém, disse, né, quando Jesus foi atacado e foi preso, né, levado, né, para ser morto, disse, Jesus chegou e disse, né, para Judas: amigo, aqui vieste. Então, aproximando-se deles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. O Judas beija Jesus, né, e aí as pessoas prendem Jesus. Diz que eis um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada. A gente sabe, né, em outras partes, né, da Bíblia, outros, né, evangelhos, né, que foi Pedro, né, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou uma orelha. Então, às vezes, a gente tem impulsos, né, naturais, como Pedro aqui, está tentando fazer o melhor, mas quem faz o melhor sempre é Deus. Então, Jesus disse: embaia a tua espada, porque todos que lançarem mão da espada, Jesus colocou um princípio aqui, ó, todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Imagina, uma legião, né, na medida, né, dos romanos, era um contingente enorme, né? E aqui Jesus está falando 12 legiões de anjos. Como, pois, Jesus fala aqui, se cumpririam as escrituras, que dizem que assim convém que aconteça. Olha que coisa. Então tem coisa acontecendo na minha vida, na sua vida, que é porque é para o nosso bem. Não é fácil eu falar isso para vocês, porque quando a gente passa por um momento, pela circunstância que a gente está passando, a gente não lembra disso. Mas Jesus passou por momentos dificílimos para cumprir as escrituras. Aqui diz também que quando Jesus estava morrendo, ele foi colocado entre malfeitores para cumprir novamente as escrituras. Que coisa. Para que nós pudéssemos entender que Jesus é o Messias. Jesus, né, honra
aqueles que confiam. Aqui conta a história de João Batista, é um grande homem. Eu fico lendo aqui a história de João Batista e a gente vê aqui, né, que ele, assim, aparentemente humano, ele deu tudo errado, né? Ele morava no deserto, né? Ele comia razoavelmente bem, né? Ele passava, né, passou por muita dificuldade, né? Mataram ele, cortaram o pescoço, a cabeça, o pescoço dele, né? Mas se Jesus não revelasse nada, eu ficaria pensando assim, João Batista realmente, né, as coisas deu tudo errado para ele, né? E ele diz aqui em João 3, 25, 30, qual é o papel que ele veio cumprir. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele o batizando, e todos vão ter com ele. Interessante aqui que diz que Jesus não batizava, quem batizava eram os apóstolos, os discípulos. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não for lhe dada do céu. Eu já tive uma resposta de oração. Essa passagem aqui, essa frase aqui para mim, eu tive que aceitar, né? Entender que uma coisa que eu queria muito não tinha sido me dada do céu. Isso é difícil, viu? Quando você chega a essa consciência, não, Deus não quer aquilo para você. Vós mesmo me sois testemunhas do que disse. Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante. Então ele tinha um papel. Às vezes nós também temos um papel em nossa vida. Mas a gente fica pensando que está aqui sem nenhuma importância. Todos nós somos importantes para alguma coisa. Aquele que tem a esposa, vamos dizer aqui, é o esposo. Quem tem a esposa? Jesus. E que é a esposa? A igreja. E mais um amigo do esposo, quem é? João. Dizendo que ele é o amigo do esposo. Ele assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Então ele estava alegre em ouvir a Jesus. Assim, pois, já esse meu gozo está cumprido. E ele fala algo, meu Deus, que é profundo demais. É necessário que ele cresça e eu diminua. Quando a gente chegar a essa consciência que em algum momento da nossa vida alguém vai ter que crescer e a gente vai ter que diminuir, olha que coisa. A gente ter humildade para aceitar isso em nossa vida. Lucas 7, 24, 28 diz, né? Tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João. Jesus, né, falou sobre João Batista. E saíste a ver no deserto uma cana abalada pelo vento. João Batista era uma cana abalada pelo vento. Mas o que saíste a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Não era delicado, a gente já sabe. Eis que os que andam com preciosas vestiduras e em delícia estão nos passos reais. Isso não era o caso de João. Mas que saíste a ver? Um profeta? Aí Jesus disse: sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Então Jesus fala aqui: João Batista é muito mais do que um profeta, imagina. Esse é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face. Anjo aqui é mensageiro. O meu mensageiro diante da tua face. A face de quem? De Jesus, o Messias. O qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres, olha, escapa aqui quem? Só Adão. Não há maior profeta do que João Batista. Então, João Batista é o profeta maior de todos. Jesus disse: mas o menor no reino de Deus já é maior do que ele. No reino de Deus, as coisas são bem mais amplas. Mas João Batista é muito importante. E ele não curou ninguém, né? Ele não falava em línguas. Ele pregou a mensagem, preparou a vinda de Jesus. E Jesus disse que ele é o maior profeta. Então, algumas pessoas usam sinais, né, milagres, falar em língua e falar isso, fazer aquilo, como se fosse o mais importante. Jesus disse que não. O mais importante é aquele que prepara o terreno para a vinda de Jesus. Então, se você está preparando o terreno para a segunda vinda de Jesus, você é muito importante. E aqui também tem algumas passagens que dão uma nova compreensão, ou seja, mais ampla sobre Jesus. Está lá em João 1, 32, 36, diz assim: e João testificou, dizendo, o João Batista: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba. E aqui é o Espírito Santo. Né? E repousar sobre ele. Quem é esse ele aqui? Jesus. E eu não o conhecia,
Mas o que me mandou batizar com água, quem foi que mandou João batizar com água? João Batista, Deus, o Pai. E esse me diz sobre aquele que vires descer o Espírito, sobre ele repousar. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, Jesus batiza nós com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que esse é o Filho de Deus. Então, João Batista confirma claramente que Jesus é o Filho de Deus, o Messias. O Messias também é Filho de Deus. No dia seguinte, João estava ali outra vez e disse para os dois dos seus discípulos algo fundamental também. Além de ser Filho de Deus, além de ser o Messias, também diz aqui que eis aqui o Cordeiro de Deus. João relacionou o Filho de Deus, o Messias, também com o Cordeiro que é morto de manhã e de tarde, para pagar a conta pelos pecados da humanidade. Então, João Batista relacionou Jesus com grandes papéis que ele tinha cumprido. Em 1 Coríntios 1, 23 e 25 diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto os judeus como os gregos, todas as pessoas, lhes pregamos aqui a Cristo. Cristo aqui significa o Messias. Quem é Cristo? É o poder de Deus. Cristo é o poder de Deus e também a sabedoria de Deus. Jesus Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E diz aqui, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens. Os homens. Aparente loucura, né? Deus não é louco. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Também Deus não é fraco. Deus é forte, sempre forte. Isaías 53, 7 diz assim, que conta, né, sobre o papel de Jesus como cordeiro. Diz que ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao quê? Ao matadouro. Como ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu sua boca. Então, por isso que muitos faziam muitas perguntas para Jesus, né? Jesus não respondia. Aqui também fala em Apocalipse, também há algo do Cordeiro. Então, a gente tem que entender que Jesus é o Cordeiro e ele passou por várias etapas do plano da redenção e tem mais etapas ainda que vão acontecer. E aqui, em Apocalipse 17, dá um exemplo. Diz que vai haver, e já está muito próximo, né? Vai ser formado um governo mundial com 10 chifres, né? Diz que esses 10 chifres são 10 reis que ainda não receberam reino, mas vão receber poder como os reis por uma hora, pouco tempo, né? Juntamente com a besta. Então a besta aqui nós sabemos que é o poder papal. E diz aqui que a besta e esses 10 reis, né, esses 10 chifres, têm um mesmo intento, ou seja, um mesmo pensamento. Eles vão entregar o poder que eles têm e a autoridade para quem? Para a besta, para o poder papal. Em algum momento da história, a ONU, a OMS, todos esses organismos internacionais, Fundo Monetário Internacional, vão passar o poder que eles têm para o Vaticano, ao poder papal. É o que a Bíblia diz. A Bíblia não, Deus não mente. Para quê? Diz que eles vão combater contra o Cordeiro. Olha o Cordeiro aqui. Quem é o Cordeiro? Jesus. Diz que o Cordeiro os vencerá. Que bênção. Jesus vai vencê-los. Porque vence por quê? Porque ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele é Deus. E vão vencer junto com o Cordeiro. Quem mais aqui diz? Aqueles que estão com ele, o Cordeiro. Quem é que está com ele? Aqueles que foram chamados. Chamado como? Através da pregação do Evangelho. Você está sendo chamado aqui, ó. Essa mensagem você está vendo? Você está recebendo um convite de Deus para fazer parte do povo dele. E diz aqui que estão os eleitos. Os eleitos são aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Eles passam a ser eleitos. E fiéis, ou seja, aqueles que permanecem com Jesus até o fim. Esses também vão vencer a batalha. Então, nós temos que tomar a decisão se aceitamos ou rejeitamos a Jesus. Em João 6, 48 e 57 diz assim: Jesus diz: eu sou o pão da vida, ou seja, pão é aquele que alimenta, ou seja, dá a vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram, Jesus fala. E esse é o pão que desce do céu, quer dizer, dele próprio, citando a si próprio, para que o que dele comer não morra. Então, o plano de Jesus de ter descido do céu é para que a gente comer o pão, né, que representa ele, para a gente não morrer. Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E algumas pessoas pensam: que negócio é esse sacrifício aqui, né? Comer a carne? O pão que der, aí Jesus fala, é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Ou seja,
Quando Jesus morre na cruz, ele dá a vida dele, ou seja, a carne deles, pela salvação do mundo. E alguns disputavam, né? Os judeus dizendo, como pode dar este a sua carne a comer? Ou seja, né? O canibalismo, as pessoas estão comendo a própria carne, literalmente, né? Jesus depois explica isso aqui. É explicado, não é literalmente. Jesus depois diz, na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Então a gente tem que fazer parte dessa cerimônia. Uma cerimônia importantíssima. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ela. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, que Jesus falou aqui. Ó. E eu ressuscitarei o quê? No último dia. Que bênção. Né? Vai haver um último dia. Porque a minha carne, verdadeiramente, Jesus fala aqui, é comida. E o meu sangue, verdadeiramente, o quê? É bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. E aqui Jesus fala, né? Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. A gente tem que se alimentar de Jesus. Como isso é feito? Aqui é explicado em 1 Coríntios 11, 23 e 26, né? Paulo, né, explica. Porque eu recebi do Senhor, ou seja, foi Jesus que explicou para Paulo isso aqui, que vos também vos ensinei. O que é? Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Olha o pão aqui. Jesus disse que é a carne. E tendo dado graças e partiu, diz, tomai e comei. Ó a forma que a gente tem que comer, do jeito que Jesus disse. É o quê? A cerimônia do lava-pés e a cerimônia da Santa Ceia. Tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Ó. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, diz aqui, depois de cear, tomou o cálice. Ó, o cálice aqui representa o quê? É o Novo Testamento no meu sangue, que Jesus estava falando, de comer a carne dele e o sangue, através do quê? Dessa cerimônia aqui, do lava-pés e da Santa Ceia. Fazer isso toda vez que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então nós temos que participar disso para recebermos o que? O Espírito Santo. Essa cerimônia é fundamental para mim e para você. Então, a Bíblia diz também que o Deus, o Pai, também dá testemunho de Jesus. Nós vamos ver alguns casos, né? Alguns exemplos. João 5, 36, 40 diz assim, mas eu tenho maior testemunho do que o de João, Jesus falando. Porque as obras que meu Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. A Bíblia diz aqui. Vós nunca ouviste a sua voz, ninguém nunca ouviu a voz de Deus o Pai. Nem viste o seu parecer, ninguém nunca viu o Deus o Pai. Então quem foi que Adão e Eva viram? Quem foi que Abraão viu, Moisés viu? Jesus, na forma gloriosa. Então aqui Jesus diz o quê? Que vocês, né, diz aqui, é sua palavra, né? É que vós nunca ouviste a voz do Pai. Ele diz, e a sua palavra não permanece em vós. Por quê? Porque naquele que ele enviou, vocês não creem. Vocês não creem em Jesus, então o Pai também não faz parte, né, dessa situação. Aí Jesus diz que devemos examinar as Escrituras, porque cuidais de ter nela a vida eterna. Alguns ainda hoje também acham que as Escrituras têm um código, né, que dá muitas informações. Mas ele diz que o papel das Escrituras é o que? É testificar de quem? De Jesus. E Jesus diz, não quereis vir a mim para terdes vida. Muitos não aceitam. Mateus 3, 16, 17 diz assim, e sendo Jesus batizado, logo saiu da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Olha as coisas como são. E eis que uma voz do céu dizia, este é meu filho amado em quem me compraz. Então a gente vê aqui 3 figuras aqui. Nós vimos Jesus, o Messias, nós vemos o Espírito Santo na forma de pomba e vemos o Pai falando, né? São 3 pessoas. Alguém tem dúvida ainda que são 3, né? Mateus 17, 4, 5 diz que Pedro, tomando a palavra, né? Em um momento que Jesus, né, se transfigurou, né? Diz que Pedro tomou a palavra e disse que é bom estarmos aqui, Senhor. Se querem, passamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés, outro para Elias. Então ele parece que ele tinha, né?
percebido que Moisés e Elias estavam lá. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz, ó, que dizia novamente: Esse é o meu filho amado. Deus o Pai falando. Em quem me comprazo, escutai-o. Hebreus 1, de 5 a 8, fala também o testemunho de Deus em relação a Jesus. Diz aqui, em um dado momento, né, no céu, diz que Deus deu uma ordem, disse: Por qual dos anjos disse jamais? Deus, o Pai, nunca falou de anjo, né? Sobre isso aqui em relação aos anjos. E diz: Tu és meu filho, hoje te gerei. Então, Jesus passa a ser filho de Deus, mesmo sendo Deus, quando ele assume o plano da redenção e torna-se humano. E outra vez diz: Eu lhe serei pai e ele me será filho. Por isso que Jesus é chamado de filho, porque ele ia cumprir as profecias. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, que não é no sentido de ser o primeiro, né? E sim o principal, diz: todos os anjos de Deus o adoram. Então Deus, o Pai, está pedindo, né, que os anjos adorem a Jesus, mesmo na forma humana. Significa que Jesus é Deus. Não pode se adorar alguém que não seja Deus. E diz: e quanto aos anjos, diz: faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labaredas de fogo. Então Deus transforma os anjos no que ele quer. Mas do filho é diferente. Diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos. Então aqui está dizendo claramente, né, que o trono de Deus e o governo de Jesus vai ser pelos séculos dos séculos. E que será o quê? Cetro de equidade e a igualdade. É seu rei. Aqui nós vemos o testemunho das pessoas, né? Em João 7:37, 38 diz que no último dia, no grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então Jesus também é a água da vida. Jesus fala: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Então Deus quer também dar a nós o Espírito Santo. E ele dá frutos. João 7:33 a 36 diz assim: ainda um pouco de tempo, Jesus fala, eu estou convosco. E depois vou para aquele que me enviou. Ele já falava, né? Está falando de quê? De Deus o Pai. Vós me buscareis e não me achareis. E onde eu estou, vós não podeis ir. Então Jesus estava falando as verdades, né? A gente não consegue ir para o céu, né? Disseram, pois, os judeus uns para os outros: para onde irá esse? Que não o acharemos. Então, tem alguns achando que estavam entendendo tudo, né? Que Jesus estava falando. Irá, porventura, para os dispersos entre os gregos, ensinará aos gregos? Que palavra é esta? Eles perguntam. Buscar-me-eis e não me achareis? Aonde eu estou, vós não podeis ir. Então, eles começaram a questionar. Às vezes, nós também questionamos hoje as coisas que Jesus fala, achando que não é verdade, achando que aquilo já passou, mas Deus não mente. Jesus não mente, meus irmãos. João 20:13-17 diz assim, disseram, né? Quando Jesus ressuscita, ó, Jesus que era o lugar que ele ia e os outros não poderiam ir, o quê? Para o céu. E Jesus disse, mulher, por que chora quando Jesus ressuscitou? E ela disse, porventura levaram o meu Senhor. Ela não conseguia perceber que era Jesus que ela estava conversando. E não sei onde o puseram. Então aqui a gente tem algo interessante. A forma física de Jesus depois da ressurreição foi alterada. Não era o que era antes. E aí ela disse, onde é que eles puseram? E tendo dito isso, voltou para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus, tá vendo? Então, Jesus mudou a forma depois que ressuscitou. E Jesus disse, mulher, por que chora? Mas a voz, ela reconheceu, né? Você vê como é interessante, né? Quem buscas? E ela, cuidando que era o hortelão, disse, Senhor, se tu o levaste, disse-me onde o puseste, eu o levarei. E aí Jesus disse, Maria. E ela, voltando, disse, Rabone. Ela agora descobriu que era Jesus que estava falando. Ou seja, não importa a forma que Jesus tem, é o mesmo Jesus. Quer dizer, mestre. Jesus disse que não me detenhas. Olha a maravilha, meus irmãos. Jesus disse que ia para um lugar onde as pessoas não poderiam ir. Ia passar um pouco de tempo, né? As pessoas iam buscar ele e não iam encontrar ele. Jesus é Deus, meus irmãos. E ele fala a verdade, mesmo que a gente não entenda. Então, Jesus fala algo para ti, mesmo que tu não entenda, seja humilde. Sejamos humildes e permanecemos com Jesus ali, mesmo sem entender. Eu tenho um monte de coisa que eu não entendo. Eu continuo orando. Eu sei que Jesus é Deus
E pode ser até que ele não me explique, mas ele continua sendo Deus. E eu tenho que aprender a confiar nele. E ele já diz que não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para quem? Meus irmãos. Jesus chama a ti e a mim de irmãos. Depois que te aceitei, nós somos irmãos. E disse: eu subo para o meu Pai e vosso Pai. Agora, o Pai, Deus celestial, o ser eterno, agora também é nosso Pai. Imagine, meus irmãos, minhas irmãs. E também é nosso Deus. Deus significa aquele que a gente adora. Mateus 28, 16, 18 diz aqui, ó, Jesus, depois que foi para o céu e voltou, Jesus disse algo maravilhoso. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus tinha designado. E quando eles encontraram com Jesus, né, e viram Jesus, o que é que eles fizeram? O adorar. Jesus é adorado como Deus, porque ele é Deus. E alguns duvidaram, né, de que era Jesus, porque não reconheciam, né, a forma. Jesus tinha alterado a forma. Mas quando Jesus chegou, se falou, dizendo: é-me dado o quê? Todo o poder, meus irmãos, no céu e na terra. Que maravilha. Satanás tinha usurpado o governo da terra quando ele venceu Adão e venceu Eva. Mas Jesus resgatou a humanidade. Ele é agora o nosso representante no céu. E aí vem a pergunta: para quem iremos? Eu já tenho a resposta. Eu vou continuar com Jesus. Os mestres de Israel eram escravos do formalismo. Tem, às vezes, também nós mesmos estamos sendo escravos, muito focados no formalismo. Os fariseus e saduceus viviam em contínuas disputas. E é o que nós vemos hoje, né? Deixar Jesus significa associar-se a pessoas que discutiam de forma obstinada ritos e cerimônias e a homens ambiciosos que buscavam a própria glória. Então, hoje tem algo parecido, né? O discípulo havia encontrado mais paz e alegria desde que tinha aceitado a Jesus Cristo do que toda a sua vida interior. Então, se a gente aceita Jesus, a gente permanece com Jesus. Não fique preocupado com os outros, não. Como voltaria para os que haviam desprezado e perseguido o amigo dos pecadores? Por muito tempo aguardaram o Messias, essas pessoas. Agora ele viera e não podia se afastar agora mais de Jesus, não. Nem da sua presença, para ir àqueles que estavam procurando tirar a sua vida. Imagine. Às vezes as pessoas estão apoiando, meus irmãos, hoje, regimes socialistas, regimes que estão prometendo que vai tirar a liberdade sua, prometendo que vai, né, fechar a igreja, prometendo que vai, né, perseguir, e já está perseguindo. Você fala qualquer coisa, né, e faz parte da liberdade de expressão, você já é indiciado, você já é, às vezes, preso, né, em prisão preventiva. Né? Você não usa arma nenhuma, você é preso, diz que causou, né, um grande rebuliço, né, um movimento. Nós estamos numa situação complicada. Então nós não temos que estar com aqueles que vão perseguir Jesus, nós não temos que apoiar ninguém que persiga nem esteja contra Jesus. Jesus é nosso Deus. Então os regimes, né, nós podemos ver, os regimes socialistas perseguem o cristianismo, onde eles se instalam. Então nós não podemos apoiar nenhum desses regimes. Nós temos que manter a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, né? O direito de vir, o direito de escolha, para que o evangelho possa alcançar todas as criaturas. É esse nosso papel. E nós temos que defender essas liberdades. E aqui diz: para quem iremos? Não podiam se afastar dos ensinos de Jesus. A gente não pode se afastar mesmo. Se falar, é política, não é política, não. Política é a forma que nós vivemos no Estado, em sociedade. Isso que se chama política. Então, se a gente não tiver cuidado, a gente se perde no conceito de politicagem, né, que é a forma errada, né, de viver em sociedade, e deixa de defender os direitos fundamentais, os direitos naturais que Deus te deu. A gente tem que defender, continuar defendendo. Para mim e para os nossos descendentes, e também para os descendentes das outras pessoas. Então, os ensinos de Jesus, as lições de amor, de misericórdia, né? Enquanto o Salvador era abandonado por muitos que haviam testemunhado sua maravilhosa obra, a gente não tem que abandonar Jesus, não, meu irmão. Que você está sofrendo, que você não está sendo abençoado, né? Que você não ganhou, né, muito dinheiro, né? Você não ficou rico porque foi para a igreja, foi perder dinheiro, né?
Diz que Pedro cessava a fé dos discípulos. Pedro sabia que Jesus era o quê? O Messias. O próprio pensamento de perder, né, o Messias em seu coração o enchia de temor e pesar. Também isso aqui sirva para mim e para você. O mais importante é nós estarmos com Jesus, meus irmãos, e cumprir a ordem que ele nos deu, que é pregar o evangelho a toda criatura. Para pregar o evangelho tem que ter liberdade, meus irmãos. Sem liberdade não há pregação do evangelho. Pode aí ver os países onde já a liberdade já não existe mais. Como é difícil pregar o evangelho. Mas a gente tem que ter uma frase que Jesus deixou para mim e para você. Nós temos bom ânimo. João 16, 30, 33 já diz, agora as pessoas reconheceram, né, que Jesus era o Messias. Agora conhecemos que sabe tudo e não precisa de alguém que te interrogue. Que coisa, né? A gente quer interrogar Jesus, né? O que está acontecendo? Isso, ora, interrogando Jesus, né? Como se a gente soubesse mais do que Jesus. Por isso cremos que saíste de Deus. E respondeu Jesus, credes agora? Eis que chega a hora e já se aproxima. Olha o que Jesus fala. Em que vós sereis dispersos cada um para a sua parte. A Bíblia diz que vai vir um decreto um decreto de morte, um decreto, né, que está em Apocalipse 13, que vai impedir as pessoas de comprar ou vender, se não aceitar a marca da besta. E a marca da besta está relacionada com a guarda do domingo. As pessoas que depois que ouvirem a mensagem, e o dia de guarda é o sábado, e continuar guardando o domingo, você está já no caminho de receber a marca da besta. Quando vier a prova final, e essa prova está próxima de acontecer, em breve, um Papa no Vaticano vai conseguir impor a guarda do domingo com questões climáticas e outras questões que sejam, né? Eles vão convencer a população do mundo a seguir isso. E se você aceitar isso aí, meu irmão, infelizmente, minha irmã, você está aceitando a marca da besta. Por isso que Jesus diz aqui, às vezes as pessoas vão deixar ele, iam deixar Jesus sozinho. Mas Jesus diz, eu não estou só, porque o Pai está comigo. Então a gente também não vai estar só quando vier essa prova. Se Deus estiver comigo, Deus estiver com você, nós não estamos só. Nós vamos vencer. E tendo disso isso, para que em mim tenhais paz. O que é paz? Não é que não haja conflito. Paz é você estar tranquilo, mesmo em meio ao conflito, porque você sabe que Deus está com você. No mundo, Jesus falou que tereis aflições, e nós estamos tendo já. Mas tem de bom ânimo, por quê? Porque eu venci. Jesus disse que ele venceu o mundo. Ele venceu Satanás, venceu as hostes das trevas. E ele venceu por mim e por você. Você crê nisso? Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Dê um bom fim de semana. E já desejo-te um feliz sábado. E começa quando? No pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. Guarde esse dia, meus irmãos. Para que Deus te dê a bênção do Espírito Santo. Para que Deus te dê a proteção. Deus te dê o cuidado. E quando vier essa prova final, você permaneça firme com Jesus até o fim. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.